pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a morte de Ofélia por Delacroix. Mas antes de assistir esse vídeo, primeiro deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de participar da nossa campanha no Apoie-se, o link está aqui embaixo. A partir de R$2 você ajuda o canal a crescer. Mas antes da gente ir para a análise das pinturas de Delacroix, primeiro, você precisa já ter assistido o meu vídeo que eu fiz sobre a biografia de Delacroix, que eu vou deixar aqui para vocês. Segundo, eu não vou aprofundar tanto na história de Shakespeare, né, de Hamlet propriamente dito, porque é muito extensa, né? A proposta aqui é ir para a pintura. Então, isso exige, de certa forma, um certo conhecimento prévio da história de Hamlet. Então, se você não conhece a história de Hamlet, primeiro, eu indico que você leia o livro ou procure uma síntese, ou assista esse vídeo que eu vou deixar aqui completo com análise bastante bem feita do professor Dr. Leandro Carnal. Está disponível aqui o link no YouTube. Então, a partir disso, você já vai conseguir ter uma base forte e compreender um pouco do que eu vou estar tratando aqui. A tragédia de Hamlet, ou Príncipe da Dinamarca, era o nome, por assim dizer, oficial do livro. Hoje a gente tem a abreviação que é o Hamlet, que é uma tragédia, como eu disse, escrita por William Shakespeare, e ela foi escrita entre 1599 e 1601. A gente não sabe o ano exato que ela foi produzida. A peça ela é situada na Dinamarca e ela reconta a história de como o príncipe, né, o Hamlet, busca vingança pelo assassinato de seu pai, que, segundo a história, foi assassinado pelo seu próprio tio, que acabou até tomando o lugar de seu pai e casando com a mãe de Hamlet. Então, Hamlet entra aí num processo no livro de vingança pela morte de seu pai. E o livro também fala de uma loucura real e a loucura fingida, porque há momentos ali que você não sabe realmente se o Hamlet já entrou no estado de loucura, e também a questão dele fingir para sua família, porque ele queria a todo custo desmascarar o seu tio, né? Aquele que assassinou seu pai, tomou o trono e casou com a sua mãe. Só que dentro desse percurso, até ele conseguir essa vingança, aparecem vários personagens, várias discussões muito interessantes no livro, né? Por isso que hoje ele é um grande clássico da literatura. E nisso, dentro dessa discussão, aparece a Ofélia, que é de quem a gente vai tratar hoje. A Ofélia ela é um personagem coadjuvante da famosa tragédia. Então, o principal, como eu falei, o Hamlet, que inclusive o próprio Delacroix, como eu já falei no meu outro vídeo, ele pintou várias temáticas relacionadas a isso. Então, não foi só a Ofélia a sua principal pintura. Ele pintou essa pintura do Hamlet que vocês estão vendo aí, que é um momento célebre da obra, em que ele entra numa discussão muito filosófica com o coveiro, acompanhado do seu amigo. E a Ofélia, que é filha do Polônio, que era um conselheiro do rei da Dinamarca, ela era apaixonada por Hamlet, mas ela se mostra ao longo da série muito desequilibrada, né, mentalmente, após ela descobrir que o príncipe, né, foi responsável pela morte de seu pai. E em seu último encontro com o Hamlet, que é o protagonista, ele maltrata ela muito, renega o amor dela, e isso faz com que essa tristeza dela só aumente, né, somada à morte do pai e à rejeição de seu amado. E a partir disso, a Ofélia vai para um rio e aí que é um dos grandes trunfos da história relacionado à Ofélia. A gente não sabe exatamente se ela se matou ou se foi realmente uma morte espontânea, por assim dizer. E o Shakespeare ele faz questão de deixar essa ambiguidade para que o leitor tenha essa interpretação e fique com essa dúvida no ar. Aí a gente vai ver agora, a partir de algumas pinturas, que interpretação, né, o Delacroix teve a partir dessa história de Hamlet. O pequeno trecho que narra a morte de Ofélia foi estudado de uma forma bem minuciosa por Delacroix. No total, o artista produziu 4 obras, uma litografia em 1843, 3 pinturas a óleo em 1838, 1844 e 1853, vocês vão ver todas elas aqui, todas intituladas A Morte de Ofélia. Essas versões da morte de Ofélia, como eu falei, não foi apenas uma pintura ou uma litografia, foram várias, compreende uma parte da obra de Delacroix que ele dedica a essa peça de Hamlet. É uma peça em atos, né? Ato 1, ato 2, e que por mais de 3 décadas ele retoma esse poeta inglês porque ele passa boa parte da sua vida produzindo, né, essa peça do Hamlet. Entre 1834 e 1853, registra-se que tenha se desenvolvido, além de 11 pinturas, 16 litografias, ilustrando as mais diversas tragédias de Hamlet. E é nítido, a partir dessas tantas formas de representação dessa obra, essa predileção de Delacroix por esse texto, dado que essas litografias e as pinturas é a peça a qual ele realizou a maior quantidade
de trabalhos. Além de leitor, como eu já falei no meu outro vídeo biográfico sobre Delacroix, ele era um grande apreciador do teatro. Então, a partir daí a gente pode entender o porquê que ele ficou tão encantado com esses escritos do Shakespeare. Em 1844, Delacroix chegou até a publicar uma pequena edição com 80 exemplares contendo 13 litografias de Hamlet, a série. Porém, como eu já falei, ele tinha um conflito muito grande com a crítica de arte da época. E ele não teve muita sorte junto a esses apreciadores e ao público, e não foi sequer compreendido pelos grandes críticos da sua época. Nas pinturas, a figura de Ofélia está mais iluminada em relação ao resto do quadro. Essa pintura aí de 1853, que ao utilizar essa iluminação para orientar o olhar do espectador, o Delacroix acaba causando maior intensidade dramática, ele dá mais ênfase ao personagem e ele escurece o restante da cena, ou seja, para poder orientar para onde a gente tem que olhar ou para onde ele quer que seja olhado. E nota-se aí uma orientação de um pensamento teatral na organização da tela. Na litografia e na pintura de 1853, Ofélia ela apresenta-se mais próxima ao observador, enquanto que nas versões de 1838 e 1844, ela está mais distante. Assim, é uma variação de enquadramento entre essas obras. Além disso, essas versões de 38 e de 44, em relação à composição do cenário, são as mais parecidas. E eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, vamos observar que o momento em que o Delacroix optou por tratar em sua obra, denuncia que a personagem ainda não está morta. Os seus cabelos estão ali despenteados, que dá o sinal ali da loucura da jovem. O vestido, que pela descrição da rainha inicialmente faz Ofélia flutuar, é o mesmo que a arrasta para a morte. E a sua nudez também, que colabora para a criação de uma atmosfera sensual para o momento da morte. Essa questão do cabelo despenteado é muito comum a gente associar à loucura, porque não era esperado naquele momento em que uma dama, principalmente uma dama da corte, se apresentasse com os cabelos despenteados. Era sempre muito bem escovados, trançados, às vezes com véu. E também a questão do vestido, né, que dá a entender que estava ali num momento de tragédia, até porque ela aparece ali parcialmente nua, com um seio exposto. E apesar de não ser nítida nas diversas versões que ele produziu, essa expressão facial da Ofélia, o corpo, ainda que com a maior parte para fora d'água, já parece cansado e prestes aí a se entregar à morte. O Delacroix ele fraga esse momento de contradição do texto e a hesitação da personagem, em que ela fica ali tentando agarrar o galho e tenta sobreviver àquele infortúnio, ou se entregar de vez aí à sua sorte. As Ofélias ilustradas pelo artista conseguem demonstrar toda essa ambiguidade. Por um lado, com uma das mãos agarram o galho para tentar se salvar, por outro, a outra mão ela não larga as flores que segura, demonstrando que há um forte conflito entre o desejo de viver e o de morrer, ou seja, ele queria transpor aquilo que o próprio Shakespeare colocou na sua obra. Foi suicídio ou não foi? Então, ele tentou passar aquilo que o Shakespeare colocou ali na sua obra. Reparem que na versão da pintura de 38 e de 44 e também de 53, a expressão facial da personagem não é nítida devido à característica específica da pincelada de Delacroix. É uma característica, inclusive, foi muito admirada por Baudelaire, que eu já falei um pouco dele antes para vocês. Esse aspecto da pintura de Delacroix era uma pincelada mais espaçada, e então ele não dava muita ênfase ao contorno e o desenho do corpo, do rosto. Então isso, às vezes, dificultava a gente entender qual a expressão do rosto do personagem, se era de agonia, se era de medo, se era de felicidade. Porém, com a ajuda da litografia, a gente consegue ver qual expressão ele estava buscando. Porém, a gente tem que entender também que isso era a forma dele pintar. E uma das coisas que levou a crítica a tecer comentários muito rudes em relação à sua pintura, por causa daquela questão academicista de exigir que estejam os corpos realmente bastante contornados, as expressões mais nítidas, e ele opta por não tratar isso nas suas pinturas. Ele prefere mais uma questão mais borrada e as formas não bem definidas. Então, como eu disse para vocês que na litografia era mais fácil da gente entender essas expressões do rosto, está ligado, porque na litografia o artista ele não possui o recurso da cor e da violência da pincelada. Então, o desenho, de certa forma, ele busca uma maior lucidez e, assim, a expressão do rosto da Ofélia parece de uma forma terrivelmente dramática, principalmente ao observar as expressões dos olhos, que proporcionam aí um semblante de tristeza e de pesar. Gente, a Ofélia, ela possui um caráter simbólico e os seus significados são codificados na trama. Além dessas frustrações amorosas, como eu falei em relação a Hamlet, e esse amor não correspondido,
Também tem a questão, como eu falei, da morte de seu pai. E essas são as principais razões que levaram Ofélia a essa loucura e à morte. Inclusive, o que esse personagem dela ajudou a psiquiatria a desenvolver estudos sobre essa síndrome de Ofélia a partir aí, do século XIX, dentro da psiquiatria francesa, claro. E esses estudos se dão porque a Ofélia, ela representa o quê? A personagem de uma mulher jovem, linda, apaixonada, mas que em determinado momento foi pressionada pela sociedade, pelas regras de corte, essa posição social dela, que não era uma posição social comum, né, de uma princesa, de certa forma, e ela chega aí ao seu colapso mental. Em algum momento, ela é responsável por personificar a histeria e a representação crescente aí nas artes visuais, que se deu muito a partir do século XIX, como a personificação mesmo do significado de histeria. Até por isso que ela foi tão estudada, como eu disse, pela psicologia a partir daí. E é muito importante a gente falar a questão do seguinte, porque a Ofélia, inicialmente, ela tinha uma valorização do seu corpo, da sua imagem, numa questão muito de sensualização, a mocinha ali que morre porque o pai morreu, porque o amor não correspondido. Porém, os estudos feministas dão uma nova análise para isso. Como eu já falei com vocês em outros vídeos, principalmente no da Artemisia, os estudos feministas são muito responsáveis para poder resgatar e dar uma nova visão sobre mulheres na história. Tem uma citação que diz o seguinte: estudos feministas supõem que a principal razão pela atração provocada pela figura de Ofélia nos artistas é que a personagem oferece não só a esses, como também aos espectadores, especialmente sexo masculino, a oportunidade de contemplar a fantasia ameaçadora da sexualidade feminina descontrolada, sobretudo quando a loucura leva à morte. A sexualidade é, paradoxalmente, mais poderosa no caso de Ofélia, visto que ela foi reprimida e ocultada por editores, intérpretes e atores. Gente, desde a antiguidade era muito comum nas cenas de teatros várias cenas serem ocultadas por causa da difícil interpretação da cena. Então, por exemplo, a morte de Ofélia, além dessa ambiguidade, se foi suicídio ou não, teve a questão do fato dela morrer na água, né? Então, como que eles iam representar isso? E também a questão da sensibilidade do espectador como cenas violentas. E se vocês acham que essa questão de mostrar cenas violentas ou escrever sobre cenas violentas, isso não pegava forte nas pessoas, a gente pode pensar aí no Goethe, com o Sofrimento de Jovem Eyre, que provocou grandes ondas de suicídio na Alemanha, enfim, isso é uma outra história. Mas isso era muito forte no imaginário social da época, então, dependendo de como fosse a cena do livro ou a cena do teatro, ela tinha que ser amenizada ao ser passada ao grande público. Du Bois diz o seguinte: embora as leis da tragédia, fundadas em razões sólidas, não proíbam que se coloque no palco acontecimentos como esses de que acabamos de falar, cenas de violência e de morte, o poeta sensato sempre evitaria colocá-las. Como esses fatos quase nunca podem ser representados com verossimilhança, nem com decência, eles degeneram em um espetáculo frio e pueril. Não é tão fácil impô-los aos nossos olhos, quanto o é aos nossos ouvidos. Então, tinha essa dificuldade que, porventura, era enfrentada pelo teatro. Porém, por que eu estou falando desse assunto? Porque na pintura não existia essa dificuldade. A pintura ela é capaz de tornar visível essa situação descrita pela rainha, ao menos, porque a morte de Ofélia foi descrita pela rainha que chegou ali no momento e presenciou aquele ato. Então, a genialidade, por assim dizer, de Delacroix ficou muito pela questão dele conseguir transmitir exatamente o momento em que Ofélia morre. Uma coisa que não poderia ser representada ali no teatro, ou se fosse representada não traria a ambiguidade proposta por Shakespeare em sua obra, assim como também os elementos que estão em volta que fazem parte da morte de Ofélia, como o lago ali onde ela cai, o riacho. Então, existe aí essa importância na obra de Delacroix de trazer aos olhos o visível aquilo que não poderia ser representado em cena. E muitos historiadores e críticos da arte apontam que Delacroix foi o responsável por iniciar uma nova forma de representar a Ofélia. Ele altera aí essas convenções da época que existia da representação da personagem nas artes visuais, porque Delacroix é quem inaugura publicamente, ao menos, a imagem da Ofélia morta na horizontal sobre a água. Isso é uma forma diferente, porque normalmente ela era sempre retratada em pé.
E é muito importante a gente pensar também o como, mesmo eles tendo o mesmo texto, né, a partir de um mesmo ponto, cada artista mostrou aí a morte de Ofélia de uma forma diferente. A gente pode pensar, por exemplo, na Ofélia de Milás, que está aparecendo aí para vocês, que hoje está no Royal Academy London, que em 1852 ela aparece aí conformada com o seu destino. Não há resistência ou dor em sua expressão. Tampouco ela luta para sobreviver. Apesar de uma das mãos segurar algumas flores, ambas as mãos aparecem aí relaxadas, assim como todo o corpo da personagem. A personagem ela parece guardar passivamente que o peso do corpo a arraste para o fundo do riacho. E esse suicídio parece ser mais plausível nessa representação do que ao se observar as versões de Delacroix, uma vez que o gesto de segurar o galho, presente na representação do pintor francês, denuncia a vontade, ainda que mínima, de sobreviver àquele incidente, né? Ou seja, dele dá uma versão do Milás de que ela estava resignificada, ela já queria morrer, já não estava mais importando com aquilo. E de Delacroix a gente já pode pensar naquela ambiguidade em que, ao mesmo tempo que ela está ali pronta para morrer, ainda existe um resto de esperança nela que busca, que anseia pela vida. Outro ponto divergente é que o pintor inglês não explora tanto a sexualidade da personagem, tampouco sua loucura, né? O Milás, esse que está aparecendo para vocês. Ele prefere expor uma Ofélia inocente, apaixonada, completamente vestida, como se estivesse até dormindo. E a palidez do rosto da personagem contrasta muito com o fundo do rio e o verde dessa densa vegetação que está em volta dela. E com esses lábios entreabertos e o olhar vago e perturbador, não é possível a gente concluir se ela está ainda viva, a gente fica muito por entender. E talvez esteja dando seus últimos suspiros. O Delacroix também pintou o momento antes da Ofélia morrer. Ele pintou o conflito entre ela e Hamlet, em que ele discute com Ofélia e renega-lhe o seu amor. Vocês podem ver aí a litografia e vocês também podem ver a pintura. Nesse momento, a Ofélia ainda não havia enlouquecido. Ela ainda mantém aí as características descritas na parte inicial da peça, uma jovem apaixonada, ingênua e obediente. E se a gente comparar essa Ofélia dessa pintura agora com a Ofélia depois que Delacroix nos mostra, a gente vê, tanto na pintura como na peça, que há uma alteração significativa da personagem na história, né? A personalidade dela, principalmente após a morte de seu pai e a rejeição de seu amado, ou seja, ela não é uma personagem estática. No início ela é uma coisa e depois ela se torna outra. Por isso, talvez, ela cativou tanto a crítica da época, cativou tanto os pintores ao ponto de querer representar ela. Essa questão da ambiguidade mesmo do sentimento, do comportamento humano. Eu falei com vocês, gente, no vídeo anterior do Delacroix, que é muito importante se a gente quiser entender uma pintura, pelo menos se você quiser entender ela no contexto da história que ela está nos contando, o que ela está interpretando, é importante a gente ir direto ali à fonte. A fonte, no caso aqui, seria a história de Hamlet de Shakespeare. Porém, o George Colley, que eu também já falei sobre ele propõe que, ao analisar a pintura, é interessante a gente também ir a outras pinturas para analisá-la. Naquele livro que eu falei, O Corpo da Liberdade, ele alerta que é preciso a gente confiar nas obras, a história que a própria obra conta, independente do que ela está falando. Ele fala que antes de acreditar nos escritos, é melhor acreditar nas obras. E ele sugere que é preferível ver bem uma obra antes de ler a respeito. E ele ainda acrescenta: um meio excelente para interrogar as obras são os procedimentos comparativos. Nada permite melhor entender uma obra do que outra obra. Por isso que eu quis colocar, quando a gente fosse falar de Delacroix, essa outra obra do Milás, para vocês entenderem um pouco do que eu estava falando, dessa questão da interpretação do artista, mesmo partindo de um mesmo ponto, que é muito aquela discussão que eu fiz sobre a questão dos leonardianos no meu vídeo sobre os pintores milaneses, né? Que não interessa se o artista está pintando um ponto ou uma história que todos os outros pintores já retrataram. Sempre vai ter uma individualidade e uma forma de pintar diferente, nunca vai ser igual. O Delacroix, gente, fala que a pintura ela consegue estabelecer uma relação entre a imaginação e a emoção que conduz aí ao sublime. Então ele fala que o teatro ele não consegue ir tão além as emoções humanas. Ele fala que não consegue criar um elo tão forte. E isso só pode ser criado através da pintura. Então ele fala nos seus relatos que existe uma possibilidade de a pintura ser muito maior e muito mais importante do que as representações de peças de teatro. E tem até uma citação dele que diz o seguinte: o escritor diz quase tudo para ser entendido. Em pintura, há algo como uma ponte misteriosa entre a alma dos personagens e a do espectador.
Este vê figuras, vê a natureza exterior, mas pensa interiormente, com o pensamento real, que é comum a todos os homens, ao qual alguns dão corpo ao escrevê-lo, porém alterando sua essência liberada. As mentes mais vulgares comovem-se mais com os escritos do que com os músicos e os pintores. A arte do pintor é tão mais íntima ao coração do homem que acaba parecendo mais material, pois nele, assim como na natureza exterior, há uma fidelidade em seu empenho para com o que está acabado, assim como que para com o que está inacabado, ou seja, para com o que comove a alma interiormente por meio de objetos que afetam somente os sentidos. Delacroix fala que ele entende que a literatura tinha sua complexidade, porém ele era muito consciente do seu ofício e ele conseguiu fazer análises muito úteis sobre a especificidade da arte. Ele observou que a pintura não tem seu sentido alterado pelo tempo, de forma que o teatro tinha, pois depende muito dos atores para poder interpretar o que poderia, e depende também do modismo da época, muda completamente o sentido almejado pelo dramaturgo. Então, às vezes, as expressões da época, tudo deveria alterar a peça original para poder se adaptar ao público que iria verificar, ver aquela obra. Porém, na arte isso não acontece, ela é imutável, ela continua ali independente do público que vai vê-la. Ela vai ser sempre, de certa forma, estática e vai preservar a essência e o trabalho inicial ali do ator que ele realmente quis passar. E o teatro ele vai sempre se alterando. Isso é uma das grandes críticas de Delacroix. E o Delacroix chega até a falar sobre isso, expondo que o pintor é muito mais senhor daquilo que quer exprimir do que o poeta ou músico, que estão à mercê de seus intérpretes. Ou seja, na visão de Delacroix, o máximo que pode ocorrer a uma pintura é ter seu valor encarado de forma diferente ou ter interpretações ambíguas, mas ela sempre vai estar ali para o seu público da forma que ela foi pintada originalmente, independente da interpretação que eles vão dar. Já o teatro não. A figura de Ofélia, ela está presente de uma forma muito obsessiva na pintura de modo geral, não só em Delacroix. Há sempre um interesse constante em compreender, interpretar, descobrir de fato quem é Ofélia. E as ambiguidades relacionadas a personagens são responsáveis por alimentar a imaginação dos artistas e parecem ser um fomento que não cessa nunca. Com alguns exemplos retirados do Diário de Delacroix, que eu já falei disso com vocês em outro vídeo, é possível a gente perceber que suas contribuições não se limitaram a uma nova forma empenhada da pintura. Delacroix não pode ser visto apenas como um pintor que deixou como herança para a posteridade uma coleção de obras esplêndidas e monumentais. O pintor também contribuiu com o pensamento estético, ele serviu de exemplo para os artistas contemporâneos, como eu falei, impressionistas, pós-impressionistas, para o futuro. E ele prova que é possível criar obras significativas de ponto de vista poético, ou a partir do seu próprio ponto de vista. Gente, como vocês podem ver, nesse zoom mais próximo aí, aquela questão que eu falei sobre a questão dos borrões, que aparecem muito nas obras dele, que dão a forma à sua pintura. E eu estou falando desse modo de pintar de Delacroix por quê? Porque por muito tempo ele foi categorizado ainda em vida, até pelo seu amigo, o Baudelaire, como um romantista. E o próprio pintor afirmou, num tom muito indiferente, que se entende como o romantismo a livre manifestação das minhas impressões pessoais, o meu distanciamento dos tipos recalcados e a minha repugnância pela fórmula acadêmica, devo confessar que sou um romântico. Ou seja, ele não concorda com os padrões acadêmicos de sua época, inaugura uma pintura nova e valoriza aí dando mais expressão à cor, como eu falei, o hábito de não fazer um acabamento minucioso, deixando as obras com aspecto de esboço, de inacabadas, além de características marcantes na sua pintura, que é uma escolha consciente do pintor. Porém, ao mesmo tempo, ele não gosta desse rótulo aí de romântico e tenta fugir dele a todo custo. Alguns autores até chegam a questionar se é certo a gente categorizar o artista de uma determinada forma, se nem ele mesmo reconhece-se como parte daquele movimento. Tanto que o próprio Baudelaire chegou a falar que ele era o símbolo máximo do romantismo, ali, o pai do romantismo, mesmo ele negando aí essas categorizações. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar, eu quis trazer um pouco da ideia, da análise, desse mundo da qual a Ofélia está inserido, e como pano de fundo aí eu quis usar as pinturas de Delacroix. E para poder trazer isso para vocês, todas as referências estão aqui embaixo, mas aqui principal, o que me ajudou em tudo, foi uma monografia, um mestrado, que foi realizado na UNB, que chama o seguinte: A Morte de Ofélia, de Eugène Delacroix, Teatro, Pintura e Gestualidade, da autora Lívia Zacarias Rocha.
Tô citando, dando ênfase, porque normalmente eu sempre mostro os livros, né? Mas eu achei importante citar essa tese de mestrado, porque foi ela que norteou toda a nossa discussão de hoje. Gente, Delacroix pintou muitas obras relacionadas a Shakespeare, às peças de Shakespeare. Só que ia ficar um vídeo muito grande se eu fosse falar de todas essas pinturas, porque tem muitas análises, muita coisa boa de qualidade que foi escrito sobre essas pinturas, sobre essa temática. Então, eu vou fazer mais vídeos sobre as obras de Delacroix relacionadas aos contos de Shakespeare. Então, ativem o sininho aqui embaixo para vocês receberem a notificação quando isso acontecer. Então, eu quis fazer um vídeo específico sobre a Ofélia porque eu acho que merecia. Vocês gostaram? Deixem nos comentários para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E o like também, para eu poder fazer esse balanço se vocês querem que eu continue produzindo análise relacionada à literatura, como eu fiz hoje, essa conexão entre Shakespeare e Delacroix. Então é isso, gente, chegamos ao final, se inscrevam no canal e se você gosta do canal, não deixe de apoiar ele por meio do Apoie-se, o link está aqui embaixo, é só você clicar e se tornar um contribuidor mensal e fazer com que a gente, continue tendo fundos para poder produzir esses vídeos para vocês, ok? Me sigam nas redes sociais que lá vocês ficam por dentro de tudo, quando eu vou postar os vídeos, quando eu não vou postar. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!